Olá, meu irmão, minha irmã, sejam muito bem-vindos ao curso básico de formação de ministros da Igreja Reconciliação em Cristo, Espírito e Verdade. Dando sequência aos nossos estudos baseados nessa obra, Manifesto Reconciliação em Cristo, Espírito e Verdade, que tem conduzido os nossos trabalhos. Quem quiser adquirir a obra está aqui no link da descrição. Ou então pode nos visitar lá na igreja, cujo endereço está aqui embaixo também, que teremos maior satisfação de te presentear por um preço até mais acessível. Estamos entrando então no terceiro capítulo, um capítulo curto, que é um pouco um ponto de passagem de uma parte mais doutrinária para uma parte mais prática dos nossos estudos. Então eu vou basicamente aqui ler e ir explicando os temas. Já vou avisando que muitas das coisas que a gente já trabalhou, mas agora amarrando, né, o raciocínio. Então vamos lá. Tudo começa pelo encontro individual e pela aceitação. O encontro depende que alguém pregue. Então, estamos falando sobre o caminho da reconciliação, é o título desse capítulo. Tudo começa pelo encontro individual da pessoa com Deus, que acontece através da aceitação. Aceitação de quê? Aceitação do senhorio de Jesus Cristo. Mas para que esse encontro aconteça, é necessário que alguém haja no sentido de apresentar a salvação. Daí a necessidade da pregação. Então, para que alguém se salve, é necessário antes que alguém pregue. Uma vez ouvida a mensagem, Deus fala ao coração da pessoa. Então, quando a pessoa está pregando, não se engane, não ache que é um atributo pessoal e individual, ainda assim que Deus nos capacita a fazer esse trabalho de maneira eficiente, né? Ainda que nós tenhamos essa consciência de que Deus nos capacita para pregar de maneira que vai convencer as pessoas, que vai mostrar o caminho para as pessoas, na verdade nossa atuação é como um facilitador, porque quem operará fazendo toda a diferença entre o que crê, ou seja, aceita a pregação, e o que não crê, ou seja, o que não aceita a pregação, é o Espírito Santo. Portanto, uma vez ouvida a mensagem pregada pelo ser humano, Deus é que fala ao coração da pessoa. Amém? O indivíduo pode dar atenção e responder positivamente a essa voz ou não. É uma questão de escolha. Como Jesus disse, aquele que quiser, ou seja, da escolha, da opção, da condição de dizer sim ou não, aquele que quiser vir após mim, ou seja, me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e vem. Entende? Então, há uma opção, há uma escolha. Você pode dar ouvidos a essa voz, ou pode não dar. Escolhendo dizer sim, ele expressa a fé, ou seja, a certeza de que o sacrifício foi verdadeiro e é eficaz em sua própria vida. Logo, a pessoa recebe gratuitamente a salvação. Então veja bem, quando a pessoa diz sim, ela não está, vamos lá, tudo que eu estou dizendo aqui não é protocolar, é com sinceridade. Então a pessoa ouviu a pregação e disse sim a essa pregação, ela está expressando naturalmente a fé. Amém? É aqui que a gente vê, porque tem gente, meu irmão, minha irmã, tem gente que tem dúvida de tudo e está até certo, cada um tem lá, né, as perguntas a ver respondidas. Então tem gente que realmente tem essa dúvida, fala, será que eu tenho fé? Será que eu não tenho fé? Porque a fé é uma coisa tão importante, né? Determina a salvação. Será que eu tenho ou não tenho? Irmão, você creu? Você tem fé. Você ouviu essa mensagem tocou o seu coração e você disse, tá, eu creio. Sim, eu concordo.
Sim, eu quero saber mais, eu quero ir mais fundo, eu quero aprender mais. Meu irmão, a fé te tocou. Descansa o teu coração que você já encontrou o caminho da fé. O que vai vir pela frente é um aperfeiçoamento que gera a sua perseverança. O que vem pela frente é o desafio de manter-se nessa fé, sempre entendendo que existe o risco de cair. Se o cair significa que nunca teve, meu irmão, não se preocupa com isso. Isso é problema para os teólogos. Para a nossa vida prática, importa alguém pregou. Aquela palavra tocou em mim, ao ponto de eu responder positivamente. Meu irmão, a fé está aí. Mas eu não sei direito, eu quero saber mais. Pronto, isso é fé. Você quer saber mais? É fé. Porque quando não tem fé, simplesmente é o que? A ignorância. Ó, Jesus é o Senhor, Salvador, morreu por você e tal. Ah, tá bom. Ok. Sim, já me falaram sobre isso. Não fé. Entende? Veja, eu estou dizendo também, meu irmão, não estou falando para a gente olhar para a pessoa e ver, ela teve ou não teve. Não, é ela. É porque também a pessoa pode dizer, já me falaram disso, o coração dela tá queimando. Porque é luta. Às vezes a pessoa, ela foi tocada, mas o diabo tá tão ali enraizado que ela tá brigando contra aquilo. Então ela até te ignora, te trata mal, vai embora, você fala, pobre perdido. Calma, meu irmão, calma. Faz a tua parte e deixa o Espírito Santo atuar. Não olha para o outro, não. Tua parte é crer, perseverar, pregar. Ponto. Mais do que isso, já entra numa seara complexa de julgamento, etc. E eu estou falando para qualquer pessoa, não estou falando para um pregador profissional, para o pastor, não. O pastor é fato, ele tem que ter algum nível de preocupação além. Ele tem que olhar pelas ovelhas, ele tem que olhar se alguém está, né? É uma outra preocupação, ele tem que cumprir o ministério dele. Agora, para as pessoas comuns do dia a dia, pregou, falou do amor de Deus, né? Convidou para um culto, deu de presente um livro, como esse, né? Por exemplo, né? Uma maneira de pregar, se dá um presente abençoado desse. Compartilhou o versículo da Bíblia lá no WhatsApp, né? Mandou um culto que você assistiu online no WhatsApp, etc. Você está fazendo isso, você está cumprindo o teu desígnio. E aí o que vai acontecer daí para frente é Deus com a pessoa. Ok? E sempre tendo cuidado. Cuidado que nunca é por força nem por violência. A pessoa falar não é não. Não é não. Por favor, meu irmão, para de me mandar esses versículos que está me incomodando. Ok. Parou. Acabou. Não insiste. Às vezes a pessoa ainda não está preparada. Ela não está preparada. Né? A onda dela vai chegar. Ainda não chegou. Você para de mandar e vai orar. Pode ser que você fez um pedacinho do trabalho e outra pessoa vai completar o trabalho. Não se envaideça nesse serviço a Deus. Faça a sua parte, porque você é uma engrenagem numa máquina super sofisticada. Deus sabe qual que é o papel de cada um. Pode ser que você plantou uma sementinha, mas o outro vai ter que regar, e um outro ainda que vai ver brotar, e um outro ainda que vai ver a colheita. Se você está trabalhando por reino, você não se envaidece, você não tem problema nenhum com isso, você faz a tua parte. Manda o versículo. A pessoa falou, não quero, ora por ela. A tua oração é importante. A oração de um justo é poderosa em seus efeitos. Vai orando. Agora não está mais na hora de você pregar, agora está na hora de você orar. Amém? Vai pelo caminho que o Espírito Santo está te dirigindo. Ok? Então se você falou com a pessoa, e foi embora, você não julga se ela recebeu ou não recebeu, não. Fala, eu fiz a minha parte, entrego para o Espírito Santo e continuo orando. E deixa agora Deus trabalhar. Amém?
Então, agora, se a pessoa realmente recebeu a palavra e disse sim, e ela começa a querer saber mais, isso acontece quando a pessoa começa a frequentar um culto, né? Quando ela começa a buscar, né, pregações na internet, quando ela começa a ler a Bíblia, né? Adquire uma Bíblia, começa a lê-la em casa e tal, tá? Né? Enfim, aqui, meu irmão, a fé já está ali. O desafio é perseverar nisso. Que existe muito aquela coisa do primeiro amor, né? O primeiro amor, aquele amor de empolgação, né? Fala-se muito disso no meio evangélico, né? O renovar, renove. É necessário a gente renovar, porque a gente é mexido com essas coisas, com as empolgações, né? Poxa, descobri uma... É tipo assim, né? Você comprou um carro novo, uau! Né? Você ganhou um celular bacana, uau! Né? Você mudou de casa, uau! Né? Você descobriu um artista, tem um louvor bacana, uau! Né? Isso aí acontece. Mas você não pode deixar esfriar. Né? O uau vai embora. É natural. Mas você tem que ter a constância. E o nome dessa constância é perseverança. Aí tem momentos que você vai estar em alta, vai ter momentos que você vai estar em baixa, natural. As vicissitudes do mundo, é o desafio da nossa peregrinação. Então mesmo quando estiver em baixa, você não pode deixar essa fé esfriar. E aí vem, o que é a fé esfriar? A fé esfriar é você, não vou no culto hoje, não vou no culto nessa semana, eu não preciso de culto. Esse é o caminho, tá? Coloca no teu coração, é exatamente assim. Vem com aquele fervor, vou orar todo dia. Daí a pouco, vou orar dia sim, dia não. Daí a pouco não vou no culto hoje. Daí, não vou no culto essa semana. E daqui a pouco pra que precisa ir no culto? Eu me resolvo bem com Deus. Entende? Esse é o caminho do esfriamento. Daqui a pouco vou em tal lugar. Vou praticar tal coisa. Daí foi. Raramente a ruptura acontece assim. Uau, eu tô na igreja no outro dia. Tô decepcionado. Fechou a porta. Pum! E agora não quero mais saber disso. Não. Tem pessoas que são bipolares, têm transtornos e tal, que podem até agir assim, mas aí não estão falando do coração, não estão falando da essência, não estão falando da superfície, né? E é por isso que a gente não tem que julgar o outro, a gente faz a nossa parte, deixa Deus trabalhar, porque as pessoas têm tipos de pessoas muito diversas, né? Inclusive as transtornadas, né? E aí a gente tem que orar por elas, porque isso tudo tem um lugar no plano espiritual ali, né? Existem demônios que atiçam que atiçam certas coisas, que acionam certos gatilhos, e a pessoa ela vai, né, indo na direção da perdição. Mas via de regra, a pessoa que se afasta, ela se afasta aos poucos. Entendeu? Então, sendo prático, tá? Prático. Alguém pregou, tocou no teu coração, te deu desejo de saber mais, te deu desejo de continuar naquilo, pronto, a fé está aí. A fé está aí. Agora o desafio é perseverar nesta fé. Quando vier aquela vontade, hoje eu não vou orar, ora sim. Quando vier aquela vontade, hoje eu não vou no culto, vai sim. Entendeu? Vai. Persevera, porque o fogo ele vai voltar. Você não pode deixar, às vezes o fogo a chama baixa, fica só uma brasinha, mas você jogou ali um pouquinho, uma folhinha, vai tudo, volta aquele incêndio, até maior. Agora, se a brasinha fosse extinguindo e apagar, meu irmão, você pode jogar até gasolina ali, que o fogo não volta. Entende? Guarda isso no teu coração.
Então, escolhendo dizer sim, ela expressa a fé, ele, a pessoa, né, o indivíduo. Ou seja, a certeza de que o sacrifício foi verdadeiro e é eficaz em sua própria vida. Logo, a pessoa recebe gratuitamente a salvação. Então, tocou no teu coração, você creu. Ah, mas eu não tenho certeza que Jesus morreu por mim, ou pela humanidade. Meu irmão, você está com a preocupação de saber mais, tá, afeta aí. Vai fundo. E você, portanto, no grande e mais importante desafio, você cumpriu uma etapa que é fundamental, é fulcral no processo salvífico. Você creu. Então 90% está resolvido. O pastor, mas por que 90%? Porque eu não vou pro Pará e vai. Vai. Você perseverar, vai. Vai sim. Porque é natural que agora as coisas vão acontecer em cadeia na sua vida. Você vai se envolver cada vez mais. Tem gente que vai até virar pregador. Tem gente que vai estacionar como ministro. Tem gente que vai ficar como obreiro. Tem gente que só vai ficar no banco. Mas vai ficar na presença de Deus. Amém? Vai ficar na presença de Deus. Vai perseverar até o fim. Amém? Não tenha dúvida. Por isso que eu digo que a gente não tem que se preocupar se a fé é verdadeira ou não é verdadeira. Lá no início. Porque se ela se mantiver, é porque sempre foi verdadeira. Ela sempre esteve ali. Se ela não se mantiver, pode ser que ela nunca tenha existido ou ela tenha acabado. E aí, meu irmão, em termos práticos, em termos dos seus resultados, não faz a mínima diferença. Por isso, creia e persevere. Deus toca, mas você tem que perseverar. Ok? Tá vendo como tudo é cor? O que é cor? Acontece junto. A ação humana e o agir de Deus. É sinérgico. Como, né, um pistão de um automóvel. Um se mexe, o outro se mexe, o outro se mexe, o outro se mexe, o outro se mexe. E o veículo anda. O motor funciona. Então o ser humano vai e prega, vem o Espírito Santo e toca. Aí a pessoa, né, aí volta o humano, mas aí não é mais o pregador, é o próprio indivíduo, e persevera. Né? Aí vem o Espírito Santo e incendeia. Aí vem a pessoa e mesmo numa situação difícil ela não abre mão. E aí Deus vem e recompensa. E aí a pessoa vai e enfrenta um desafio e vence um desafio. E aí vem Deus e multiplica. Entendeu? É cor. É sinérgico. É nós e Deus. Deus fazendo os impossíveis e nós fazendo os possíveis. Deus fazendo os impossíveis e nós fazendo os possíveis. Deus fazendo os impossíveis e nós fazendo os possíveis. Aí Deus corrige uma coisa, depois Ele fortalece a gente, para a gente mesmo fazer. Entende? É assim que vai funcionando. E a coisa vai acontecendo. Amém? A salvação é graça de Deus, acessada mediante a fé. É por obras? Portanto, não há de se falar em mérito humano. O mérito é exclusivo de Deus, que preparou a obra reconciliadora através do Cristo, que é Ele mesmo, a segunda pessoa das três que o conformam. Vamos lá. Ah, pastor, mas você está falando que tem o pregador e tem a perseverança. O agir do homem, então, o torna meritório para alcançar a salvação? Não. Porque, veja bem, meu irmão, sem Deus nada podeis fazer. Por você mesmo, meu irmão. Se Deus não tiver aí como palavra para despertar o seu melhor e como Espírito Santo para te fortalecer, para perseverar, a salvação é impossível. Já falamos muito sobre isso nos encontros anteriores. O homem no pecado ele foi completamente degenerado. Tem um negocinho bom aí no coração
que faz a gente dualidade, queda e redenção, ou criação boa e queda. Mas é Deus que vai agir para nos resgatar. Sem o agir de Deus, esquece. Você pode fazer rezas, você pode ser caridoso, você pode, sabe, saber pra caramba de filosofia, sabe, ser uma pessoa espiritualizada em termos mundanos, né, como se diz por aí, né, cheio de boas intenções, de uma aura boa, né, como diz por aí. Não adianta. Você servir mandamentos, servir tradições, fazer dietas, festividades. Não adianta. Não adianta. Deus é que salva. Salva como? Morrendo por nós. Como que ele morre? Através de Jesus. Mas Jesus é Deus? Sim, Jesus é Deus. Por quê? Porque Deus é 3. Como assim, pastor? Mistério da Trindade. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Deus é um manifesto nos 3. Amém? Aí a gente vai um pouquinho mais fundo. Deus é um, manifesta em 3. Jesus é Deus. Quando ele vem e morre, Deus está morrendo por nós. Ele é o Filho de Deus. Deus entrega o seu melhor em nosso favor. Tudo ao mesmo tempo. Jesus é o melhor dos homens. E ele é divino. Ele é homem 100%. Ele é Deus 100%. Quando ele sentiu dor, ele era homem. Quando o sangue jorrou, ele era homem. Mas o sangue dele era um sangue divino, precioso. Por quê? Porque é o sangue imaculado. A nossa fé é linda, meu irmão. Eivada de mistérios. Mas quando a gente abre o coração, a gente vai entendendo uma poesia cósmica fantástica. Se desfazendo aí da vã pretensão humana de explicar tudo o tempo todo e deixar tão somente Deus agir na sua sensação de sim, isso faz sentido. Ô meu irmão, você não sabe como, mas você entende. Deus 3, Deus é um. Tem muita literatura sobre isso, amém? Não vou nem recomendar nada não, porque não vamos nos desviar. Vai só na palavra. A palavra vai te mostrando, tá bom? Ah, pastor, me mostra aí um versículo. Vamos lá. Vamos ver aqui. Ó. Vamos lá, vou trazer aqui para você ver. Mateus 3. Só localizar aqui, por favor, só um minuto. Mateus 3. Ó. Jesus sendo batizado, a partir do versículo 13, tá? Estou na versão Almeida Revisada e Corrigida. Diz assim, Mateus capítulo 3, versículo 13 em diante. Então veio Jesus da Galileia ter com João Batista, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus. Atenção, Jesus está saindo da água e abre os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Então o Espírito Santo se manifesta. Ah, uma pombinha batendo. Não, meu irmão, veio como uma pomba. Amém? O que significa esse como uma pomba? Meu irmão, não sei, pode ter sido ali um espectro, pode ter sido uma nuvem, pode ter sido uma formação, não sei, que pareceu a quem estava observando, que era Mateus, uma pomba.
né? Ou que voava como uma pomba, né? Que parecia pairar nos céus como faz uma pomba. Então não é uma pomba materializada, não pense desse jeito. E vindo sobre ele, o que importa aqui? Jesus está ali e o Espírito Santo se manifesta. Que o Espírito Santo ele não se manifesta fisicamente, mas nesse momento convém a Deus manifestar o Espírito Santo. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então vem a voz de Deus do alto. Por que Deus fez isso aqui? Mateus testemunhou e registrou. Ou se ele não estava presente, ele coletou essa informação de quem estava. Atenção, tudo tem propósito. Deus aqui queria nos mostrar o que mais tarde Jesus vai concluir. Vamos lá, vamos ver aqui? Olha só. Ó. Olha aqui. Mateus. Olha só. Mateus 28:19. Portanto, ide. Jesus já foi crucificado, já ressuscitou e está dando suas instruções finais antes de ascender. Olha que começa. Lá em Mateus 3, Jesus está sendo batizado, está iniciando seu ministério. E aqui Jesus está ascendendo, está concluindo seu ministério terreno. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então aquela cena de Mateus 3 vem nos mostrar que Deus é um manifesto em três. Pai que fala, Espírito Santo que vem como uma pomba e Jesus que estava ali, fisicamente visível, né, tangível, tocável por qualquer ser humano. Mostrando ali, ó, três dimensões de Deus. Amém? E no final, Jesus então conclui dizendo, fazendo a revelação: batize, como ele foi batizado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? São três. E é um. E o que a gente precisa saber? Isso. E na medida que a gente vai lendo e se aprofundar nas Escrituras, nós vamos entendendo os papéis. Porque essa trindade, cada pessoa da trindade, no processo que nos cabe, que é o da salvação, tem um papel. Amém? Amém? Tá claro? Deus é o realizador. Jesus é o intercessor. O Espírito Santo é o emissário que está em nós. Cada um tem ali uma função. Jesus deu o seu sangue para nossa justificação. O Espírito Santo vem para a nossa santificação. Entende? Então, cada um. Jesus é a palavra. O Espírito Santo nos ilumina para entender a palavra. Então tem funções diferentes. Amém? O que nos importa não é ir no detalhe de por que é assim, como é assim, por quê? Porque isso simplesmente nos escapa. Nossa cabeça é desse tamanhozinho e Deus é infinito. Nós não podemos colocar, essa é velha, né, essa afirmação. Deus infinito não cabe na nossa mente finita. Portanto, a gente aceita. Por isso é fé. Fé é o quê? Fé é crer. Crer é o quê? Aceitar. Aceitar e mais, sem prova. A prova da fé acontece, mas ela não é condição da fé. O erro de Tomé não é duvidar. O erro de Tomé é condicionar a fé à dúvida, à resposta da dúvida. Vamos melhorar. O problema não é duvidar. O problema é condicionar a fé às respostas às dúvidas. Eu não condiciono a fé ao ato de obter resposta. Eu creio. Então pergunto. E Deus revela. Amém? É isso. É isso. É simples.
e complexa. Por quê? Porque não é humano, é divino. Amém? Vamos lá. O que importa então aqui em termos práticos? Creu, está salvo. Ponto. Amém? Creu, está salvo. Creu, está salvo. Creu, está salvo. Ah, então eu tenho mérito porque eu criei. Não, já falei disso, não vou repetir. Crer não é mérito de quem crê. O mérito é naquele em que se deposita a crença. Ter fé não é mérito. Mérito é aquele que gera em nós a fé. Então, ter fé em Jesus, o mérito é de Jesus. Não é nosso. O mérito é de Deus. Não nosso. Amém? Por isso, nós não podemos nos vangloriar, nós não podemos nos orgulhar, nós não podemos alimentar alguma falsa jactância, né? Soberba. Não. Deus nos salva. Ele faz a obra. A gente é mero receptor. Amém? O mérito é exclusivo de Deus, que preparou a obra reconciliadora através de Cristo, que é Ele mesmo, como uma das 3 pessoas que o conformam. Amém? Até aqui alguma dúvida? Espero que não. Se você tiver dúvida, como você age? Vamos supor que nesse ponto aqui apareça uma dúvida. O que você faz? Você escreve nos comentários, tá bom? Aqui no YouTube a gente tem os comentários, não tem o espaço dos comentários aqui embaixo? Então aparecer alguma dúvida, comenta. Agora, esse vídeo vai ficar no YouTube, não sei, talvez eternamente. Eternamente não, mas vai ficar por um bom tempo. Pode ser que eu nem esteja aqui. Eu acho que Deus vai preparar alguém para te responder. Escreve aí, de todo jeito, tá? Se for agora, nessa nossa época que eu tô sempre ligadinho, sempre olhando. E aí eu vou lá e respondo. Se passar muito tempo, escreve mesmo assim. Se não for eu, Deus vai preparar uma alma para ir lá e te responder. Tá bom? Vamos lá. A reconciliação é eficaz na vida de quem recebe de Deus, pela graça, mediante a fé, a anulação da pena. Então, o que significa reconciliação? Que é o nome da nossa igreja. A reconciliação é exatamente o resultado imediato do ato de reconhecer Jesus como nosso Salvador. Porque quando nós temos fé, há uma reconexão entre Criador e criatura. Essa reconexão é a reaproximação de algo que foi próximo e deixou de ser próximo. Ela é a religação entre algo que foi ligado e cuja essa ligação em algum momento foi cortada. Por isso nós estamos bem ali na fé do capítulo 5 de Romanos, que conta essa história. Adão foi criado em imagem e semelhança de Deus para cumprir o propósito de Deus na terra, porém ele se desviou, pecou, e o pecado trouxe o desligamento. Desligamento gera a morte, gera tudo de ruim. Por quê? Porque desligar de Deus é sair da presença do bem, e a ausência do bem, como nós sabemos, é o mal. O mal não é uma substância, o mal é a ausência de Deus, é onde Deus não está. Amém? Então, quando nós cremos, nós recebemos o ato de Deus de nos religar. Deus vai e nos oferece, ó, venha de volta. Como? Crendo em Jesus. Creu em Jesus, você voltou. É a imagem que eu costumo trazer, né? Jesus é aquele que pega a mão de Deus e a sua mão e coloca uma em encontro da outra. Por isso que ele é o rasgar do véu. Ele é derrubar o muro da separação entre os homens, entre os sexos, entre as etnias, entre as línguas, entre as pessoas, conformando tudo num único povo de Deus. Portanto, é
Qual é o primeiro muro que cai? Qual é o primeiro véu que é rasgado, que divide as pessoas? É aquele que antes dividia a humanidade de Deus, que separava a imanência da transcendência. Entende? Jesus derruba um muro que separava a criatura do Criador. E ao derrubar este muro, outros tantos muros serão derrubados. A humanidade, ela se reconcilia. Se reconcilia com Deus para se reconciliar consigo mesmo, para se reconciliar com o próximo, para se reconciliar com a natureza, para se reconciliar com o universo. É assim que acontece. Amém? Deus criou tudo harmônico e sinérgico. O pecado foi a contaminação que degenerou parte da obra criada. Então, a abolição do pecado significa tirar esse ruído das grande lógica cósmica que Deus criou. E aí, tudo passa novamente a funcionar harmonicamente. É lindo. E esse é o plano de Deus. Meu irmão, se a gente está na presença de Deus, não tem contenda, não tem briga, não tem vaidade, não tem marido oprimindo esposa, esposa querendo divórcio do marido, filhos abandonados porque os pais estão buscando enriquecimento, prestígio, poder. E tais filhos abandonados não vão para as drogas, por quê? Porque não precisam se afastar da realidade, não veem gosto na rebeldia, pois é muito mais gostoso, né, ter ali a alegria do convívio familiar, né, amoroso. Não vai buscar num traficante um espaço vazio que os pais deixaram. E o marido, por sua vez, não vai trair a esposa buscando formas corpóreas mais atraentes. Por quê? Porque o matrimônio não é apenas carnal, é uma coisa transcendente, ele se tornou uma unidade com a mulher, quem ele tem uma responsabilidade, e a mulher, por sua vez, ela não se sente envaidecida de querer disputar com o marido, mas ela vai aceitar que todos têm um lugar, né, e que todos têm um papel dentro de um bem maior, que é o lar. E aí essa casa, ela não vai ser uma casa que vai rivalizar com os vizinhos, que vai escutar música alta, ou que vai, né, prejudicar, ou que vai invadir o terreno alheio. Por quê? Porque existem princípios e valores ali naquela casa, naquelas pessoas que entendem que devem respeitar, que devem dar um bom testemunho. E assim sucessivamente. Então há a reconciliação do Criador conosco, ou nós com o Criador, é do Criador conosco, porque é Ele que faz isso, né? E nós aceitamos, né? Então é mover dele e o nosso mover em sequência condicionada. Leva tudo a se harmonizar. Não acontece assim, mas vai acontecendo. Por isso, meu irmão, creia o quanto antes, para você ter tempo de ver a reconciliação se completar no seu período de vida nessa terra. Ok? E aí, meu irmão, a reconciliação é eficaz na vida de quem recebe de Deus pela graça mediante a fé a anulação da pena. A pena condenatória foi anulada. Você está salvo. Você vai para o paraíso. Você não vai ver a morte. Amém? Você vai piscar o olho assim e a sua vida vai seguir o curso da eternidade. Jesus é a escada de Jacó. Fica com essa imagem. Ele é o caminho, né? O caminho, a escada é um caminho. Esse é o caminho que é Jesus. Jesus não é uma estrada plana. Jesus é uma escada que liga a terra ao céu. Esse céu é a representação dessa transcendência, dessa eternidade. Se for seguindo essa escada, subindo essa escada, Deus vai te honrar cada degrau. E quando for difícil, porque tem degrau que é mais complicado, Deus vai lá e vai te dar aquele empurrão. Porque como na escada de Jacó, né, os anjos eles estão subindo e descendo. Vamos ver essa imagem?
Aqui, ó, João. Aqui, ó. João capítulo 1, verso 50. Natanael, teve esse diálogo Jesus com Natanael, né? Natanael ali, um cara meio sincero, sincerão ali, meio preconceituoso com a Galileia e tal. Aí Jesus dá dá aquela marretada nele, né? Tipo, eu te vi lá debaixo da figueira. E ele, tu és o rei de Israel, né? E aí Jesus vem com essa. Versículo 50. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Aí olha o que Jesus fala, 51. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Amém? Essa é a cena da escada de Jacó. Jacó estava viajando, né? Saindo da casa dele, estava no deserto e tal. Essa escada era o prenúncio de Cristo. Os céus abertos e os anjos subindo e descendo, conectando aqui e lá. E olha, sobre o Filho do Homem, sobre essa escada. A escada é Jesus, porque depois ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então vai ter ali degrau mais difícil de subir? Vai ter dia, lembra? Jesus nega-se a si mesmo, toma sua cruz de cada dia. Lucas coloca o cada dia nesse verso. Vai ter dia que a cruz vai estar muito pesada. E seguir Jesus vai ser muito difícil. Que é o mesmo que uma representação simbólica de você ter um degrau que é mais complicado de subir. E aí aos anjos dará ordens ao meu respeito, para te guardar em todo o seu caminho. Caminho, Jesus, a verdade e a vida. Caminho, escada que liga a terra ao céu. Todo caminho liga dois pontos: terra e céu, caminho, escada. Jesus. E os anjos subindo e descendo. Para quê? Para te guiar em todo o seu caminho. E não deixar o seu pé tropeçar em pedra alguma, porque você não retroaja. Você vai para cima, você vai para frente. Amém? Mas é Deus que dará ordem aos seus anjos. Você não ora para anjo não, pelo amor de Deus. Você ora para Deus em nome de Jesus em espírito. Deixa Deus dar ordem para os seus soldados celestiais, para eles virem em seu socorro, tá? Então, meu irmão, a anulação da pena acontece na hora que você é reconciliado. Você está no caminho, você vai chegar lá. Tem gente que crê no leito de morte. Acabou. Qual é a desvantagem? Não vai viver o paraíso terreno. Agora, quem crê antes vai vivendo essa reconciliação enquanto sua permanência nesse planeta. E depois, no abrir e fechar de olhos, meu irmão, o galardão da vitória final, a glória encontrada. Mas a pena já está anulada. Bom? A pena já está anulada. Basta crer. E aí a salvação acontece. Alguém pode perguntar: mas então eu vou crer depois? Falei isso na aula, acho que na última aula, né? Às vezes tem que marretar mais um pouquinho aqui o prego, né? Para ele ficar bem cravado mesmo. Vamos olhar essa passagem aqui, ó. Romanos capítulo 6, verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Paulo está fazendo aqui um diálogo, né?
tá provavelmente aqui reproduzindo no texto algo que ele encontrou nas pregações dele, na vida missionária dele. Provavelmente em algum momento, quando ele estava pregando, tenha fé em Jesus, você será salvo. Mas eu preciso fazer circuncisão? Não. Eu preciso guardar dias? Não. Eu preciso fazer dieta alimentar? Não. O que eu preciso? Creia no Senhor Jesus, será salvo. Mas é só isso? Sim, é isso que você tem que fazer. Aí o cara fala, então peraí, então eu posso pecar, e depois eu creio e tá tudo certo? É a mente humana, né, irmão? Então eu vou pecar muito, pecados muito graves. Por quê? Porque aí, poxa, o perdão de Deus vai ser muito maior. Deus, imagina um juiz que vai perdoar um pecadinho ali pequenininho, um roubo de galinha. O perdão é pequenininho. Imagina um genocida em massa ser perdoado. Esse é um perdãozão, né? Então eu posso pecar muito para que quando Deus me perdoar a graça seja maior ainda? Mente humana, né, meu irmão? Carcomida. Meu Deus, tenha paciência. Paulo deve ter visto pessoas falando isso. Então ele traz para o texto a carta aos Romanos, nesse ponto da explicação, porque ele está explicando o papel da fé, né? Ele está, na verdade, explicando a salvação, né? E explicando o lugar da fé na salvação. E aí ele coloca esse diálogo, antecipando alguém que poderia pensar assim. Então, aqui diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Resposta de Paulo: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Meu irmão, entende isso. A fé te tocou, você está salvo. E ao ser salvo, não imagine, porque o ser humano vai pensar assim, é muito fácil, então eu creio e estou salvo. Não importa o que eu fiz. E eu não vou ter que fazer nada daqui para frente. E está tudo resolvido. Sim, é isso. E ao mesmo tempo não é bem assim. Por quê? Resposta de Paulo: de modo algum. Nós que morremos para o pecado, como permaneceremos nele? A fé é verdadeira? Você de fato crê em Jesus? Está crendo em Jesus? Então, meu irmão, a salvação aconteceu. E fica relax. Você vai ser transformado. Irmão, você tem fé, você persevera na fé. Porque se você tem fé e não persevera, você não tem fé. Se você tem fé e sabe que Jesus morreu por você, você é grato. Se você sabe que você estava errado e que Jesus te consertou, você não quer mais continuar errado. Estão entendendo como é que a coisa conspira para o aperfeiçoamento? O fato de você crer te salva, porque o fato de você crer de verdade, perseverando nessa crença, é que você se torna uma pessoa convicta de que não pode ser como era antes. Por isso o batismo. O batismo é a representação cerimonial de uma transformação que acontece dentro da pessoa. É como se fosse, digamos assim, uma documentação pública de algo que está operando dentro do coração da criatura. Você não quer mais ser o que você era. É simples assim. Por isso que a graça ela vem acompanhada de boas obras. Por isso que a salvação leva às boas obras. Você não é salvo pelas boas obras, você é salvo para realizar boas obras. Já falei isso aqui várias vezes, né, irmão? Mas como eu disse, é que a gente tem que martelar mais para ficar bem firme. A pena foi anulada. Só de você crer. Só. Entre aspas. E aí eu posso continuar pecando porque eu criei. Não, se você continuar pecando é porque você não creu. Amém? Agora é verdade. Imagina essa cena. Você chegar no paraíso e encontrar... Pensa aí no pior personagem histórico que você já ouviu falar. Você encontra ele lá. No paraíso. É possível, pastor? Sim.
Se ele se arrependeu e creu, foi salvo. Não importa o tamanho do pecado. É difícil de entender isso. É difícil não. É fácil. Difícil é aceitar. Aí eu concordo. Aceitar é mais complicado. Agora, entender, dificuldade nenhuma. Dificuldade nenhuma. Olha só, quer ver, ó? Vou achar aqui, ó. Tudo isso que tá dando agora na hora. Não estava preparado, não? Ó. Vou achar aqui Mateus. Você conhece essa passagem aqui? Ela é meio um pouquinho longa, mas acho que vale a pena a leitura. Presta atenção. Mateus capítulo 20, verso 1. Vamos até o 16. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para sua vinha. 2. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 11ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: Ide vós também para a vinha e recebeis o que for justo. E aproximando-se à noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. Pausa. Um homem tinha sua vinha. 5 horas da manhã, foi numa praça onde ficavam as pessoas ociosas que eram contratadas para o dia de trabalho. Não havia CLT, carteira de trabalho, nada disso. Ele vai lá e contrata quem está lá. Vai lá, vai para minha vinha, eu vou te dar um dinheiro. Depois ele voltou no meio da manhã, depois ele voltou à tarde, depois ele voltou no fim da tarde. E foi contratando. Teve gente, portanto, que trabalhou, sei lá, 12 horas. Teve gente que trabalhou 8 horas. Teve gente que trabalhou 6 horas. Teve gente que trabalhou 2 horas. E aí no final ele fala: agora chama todo mundo e paga. Começando dos últimos. Primeiro você paga os últimos, depois você paga os primeiros. E aí, versículo 9. E chegando os que tinham ido da hora 11ª, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que havia de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. Então o mordomo foi pagando, pegou os últimos, deu um dinheiro, pegou os outros, um dinheiro. E quando chegou nos caras às 5 da manhã, eles tinham expectativa de falar: agora que nós que trabalhamos mais que todo mundo, que a gente, enfim, já está aqui há 12 horas, poxa, ele vai pagar mais. Só que o que o patrão tinha combinado? Às 5 da manhã: vem trabalhar para mim que eu te dou um dinheiro. Concordou, veio. Chegou a hora de pagar um dinheiro. Aí esses homens ficaram revoltados. Aí. 9. E chegando os que tinham ido perto da hora... 11. E recebendo-os, murmuravam contra o pai da família. Eles ficaram com bravos, dizendo: esses derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo disse a um deles: amigo, não te faça injustiça. Não ajustasse tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu, retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. No contexto aqui, Jesus está falando o quê? Que o povo judeu ele foi chamado primeiro e que agora a graça ela vai se espalhar para todo mundo. E quem está chegando agora vai ter a mesma graça que o judeu está lá há 2000 anos perseverando. Meu irmão, creu no Senhor Jesus, será salvo.
Crê no Senhor Jesus, será salvo. Agora, podemos aplicar o tema de hoje? Sim, porque é a interpretação espiritual. Presta atenção. O cara foi um dissoluto a vida inteira. E no último instante de vida, ele reconheceu Jesus como verdadeiro Senhor e Salvador e creu. Ele vai ter o mesmo galardão que o que creu desde a mais tenra mocidade. E sabe o que é mais bacana? Que quem realmente crê desde a mais tenra mocidade não vai ficar chateado com a salvação do que viveu dissolutamente. Motivo 1. Porque tem os mandamentos no coração e ama ao próximo como a si mesmo, e ama ao próximo como Deus nos amou. Então ele é misericordioso. Motivo 2. Porque ele trabalhou para a salvação de muitos, e ele sabe que toda vez que uma pessoa é salva, faz festa no céu, e ele quer agradar o Papai do céu. E 3. Ele sabe que a vida dissoluta não é uma vida alegre, feliz, em paz. A vida dissoluta é uma vida de cicatrizes, de amarguras, de ressentimentos, de dores. É uma vida trágica. Quem vive na presença de Deus recebe o galardão da bênção completa. E ele não tem inveja do dissoluto. Amém? Então ele não se importa. Pelo contrário, ele se alegra. Então pensa aí na criatura mais horripilante que você já ouviu falar. Pode ser que esse semelhante te encontre naquele dia. E ele não vai estar do lado esquerdo do trono, ele vai estar do lado direito igualzinho a você. E sabe o que vai acontecer? Você vai se alegrar. Amém? Então, crer no Senhor Jesus será salvo. Basta, simples e super complexo. Escolhendo Jesus vem a fé, e com a fé o arrependimento, e com o arrependimento o compromisso com a mudança. É neste ponto da peregrinação, que começa saindo do pecado e se dirige à glória, que o Espírito Santo é derramado na vida da pessoa e se abriga no coração, iniciando o processo de mudança, chamada santificação. Amém? Aqui testemunhamos a passagem da velha para a nova vida, expressa no ritual do batismo. Então é necessário descer as águas, sepultando para o mundo e reemergindo, renascido para o reino de Deus. Ou seja, meu irmão e minha irmã, e a gente termina aqui. Quando você crê, você é salvo. Ponto. Acabou. Você vai passar da morte para a vida. E aquele piscar de olhos vem a glória. E nesse período que separa o ato de crer, o ato de ter a pena anulada, até alcançar a glória eterna, nesse período todo, nesse arco de tempo todo, que pode ser de uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 100 anos, depende da trajetória de cada um, nesse período, nossa peregrinação será de santificação. Ou seja, lembra que eu falei daquele negócio de perseverança? É isso aí. É o processo de perseverar na fé e deixar Deus nos transformar. A cada dia, lembra que eu falei da escada de Jacó? Cada dia subindo um degrau que traz desse mundo para a glória eterna. Tira da imanência e leva para a transcendência. E você não faz isso sozinho, não faz com as suas próprias forças. Lembra que eu falei que Deus é 3 e que cada um tem uma função? Pois é, aqui entra o Espírito Santo. Ele se abriga no coração para quê? Para aperfeiçoar. Por que o coração? Já falamos lá atrás, porque o coração é você. É o ponto de contato entre o corpo, a alma e o espírito. É você. Como a água é para o rosto, assim o coração é para a pessoa. A água representando o espelho. Como o rosto é para o espelho, assim o coração é você. Amém?
Então é ali onde é você que o Espírito Santo atua. Para quê? Para te transformar. E aí você não quer ir para o botequim, você não quer falar palavrão, você não quer trair a sua esposa, você não quer, sabe, entregar-se às concupiscências da carne, você não quer ser desonesto, você não se importa em ter mais se for para perder a santidade, isso não te interessa. Você não está nem aí para os aplausos do mundo, você quer agradar a Deus. Isso não é porque alguém esteja te obrigando, é porque você quer. Porque a transformação não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E toda vez que você age contrariamente a essa nova natureza que está sendo, está crescendo dentro de você, você se entristece. Você vê que você está agindo contra a nova natureza. E aí você faz a experiência do pecado, você se entristece, e o entristecimento traz arrependimento, e arrependimento traz perdão. Deus perdoa. Por quê? Porque é parte do aprendizado. Às vezes tem que enfiar o dedo na tomada, tomar um choque, para não fazer de novo. Como ensina a mãe a criança. Sai daí, menino, sai daí, vai cair, vai cair. Pum, caiu. Tá vendo? Eu avisei. Aprendeu? Não sobe de novo. E tem gente que ainda sobe, mas umas 2 vezes. Uma hora aprende. Tem que aprender. Porque o outro destino é cair, machucar feio e aí não ter volta. Então, para não machucar feio, aí, né? A gente vai ali, né, na palavra de Deus, antecipando riscos, antecipando sequelas, antecipando consequências, né? Exortando, instruindo, orientando, para reduzir danos, ou até, para os mais inteligentes, mais espertos, evitar os danos. Quão maravilhoso é aprender com o erro dos outros. Por quê? Porque você sabe que não deve fazer, não faz, e não leva o mesmo prejuízo que os outros tiveram que levar, para ter o mesmo aprendizado que você está obtendo agora com a experiência deles. É por isso que a Bíblia te conta tantas histórias, num arco aí de, sei lá, mais de 4.000 anos, vai te contando um monte de histórias. Para quê? Para que você aprenda com elas. E você não erre os mesmos erros dos outros. Certo? E o batismo? O batismo é representação cerimonial. Você desce as águas, morrendo, ó, morri, todo mundo está vendo? Ó, morri. E sobe, nova criatura, representação, cerimônia. Ah, pastor, eu creio, eu já estou perseverando, estou lendo a Bíblia, estou indo no culto e tal, mas não fui batizado ainda. Se eu morrer, eu vou para o inferno? Calma o teu coração, irmão. Deus não age por formas. Deus age por essência. Ele não olha a face, ele olha o coração. Ele não vê o que nós vemos com os olhos físicos. Ele vê além do que nós vemos com os olhos físicos. Olha só. Vou trazer uma passagem aqui para você. E a gente encerra aqui, tá? Ó. Aquela passagem em que Samuel está indo ungir Davi. Ó, 1 Samuel 16:7. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, ó, verso 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não importa que o contexto, Samuel está indo lá ungir Davi, ele vai para a casa de Jessé, e Samuel ainda não sabe quem vai ser o rei que sucederá Saul, então ele sabe que está indo lá para ungir o novo rei de Israel. Aí ele vê os filhos de Jessé, o mais velho, bonito, forte, já acha que é ele.
Deus vai dizendo, não, não é ele, não é o segundo, não é o terceiro. Porque Samuel está vendo o homem físico, Deus está lendo além. E aí vem essa passagem. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amém? Então, pastor, eu aceitei Jesus na minha vida, mas assim, a igreja ainda não marcou meu batismo. Se acontecer alguma coisa, eu, sei lá, for para a glória, tô perdido, meu irmão, não seja religioso, tá? Deus não olha para a cerimônia. Deus olha para o coração. Ele olha para o seu eu verdadeiro. Você crê, você está na palavra, você está perseverando, o mundo está te dizendo o que quiser dizer. Amém? Eu comecei essa palavra falando de não julgar. O bom pregador não julga, ele faz a parte dele e deixa o Espírito Santo trabalhar. Ele não fica, sabe, medindo, pesando, provando. Não, isso é papel de Deus, ele faz a parte dele. Ele está ali para ajudar. Pastor, principalmente, está ali para ajudar. Tá ali para ficar julgando, ficar, sabe, com a régua olhando, né? Para. O reino de Deus é um reino de consciência. Amém? Tem gente que precisa de ter ali alguém mais em cima. Agora a gente tem que ensinar para as pessoas elas serem independentes. Independente, entendeu? De instrução, poder andar com as próprias pernas. A lavoura é grande, meu irmão. A gente precisa de muito ceifeiro. Não adianta ficar com todo mundo aqui pertinho. Ó, pega a ceifa, corta assim, transversal, esquerda para direita. Ô, meu irmão, tem que ensinar, meu irmão, incutir ali o princípio, mostrar a forma de aprender, como lidar com as adversidades que vão aparecer e vai para frente, vai lá pro horizonte, ceifar lá longe de mim, que eu tenho muita ceifa para fazer aqui. É assim que funciona. Então, meu irmão, falei isso tudo para dizer, você não desceu as águas, fica tranquilo. Não devo descer as águas, não estou dizendo isso, deve descer as águas. Por quê? Porque é mandamento. Jesus falou, batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, tem que ser batizado. Jesus não precisava, lembra que a gente leu aqui? Jesus precisava ser batizado, ele não tinha pecado. Por que ele foi batizado? Convém que se faça. Jesus, ele dá exemplos. Então ele mostra que é necessário fazer. Então não foge de fazer, não. Tem que fazer. Mas, meu irmão, a palavra ela é clara. O que salva não é o batismo. O que salva é a fé. O batismo é a representação dessa fé. Ela é a representação cerimonial de que nós estamos para todo o cosmos informando que agora a gente passou para uma outra natureza. Aquela velha criatura foi sepultada e a nova emergiu das águas para uma nova existência. Então vamos batizar. Agora você está crendo. Entre crer e o batismo acontece alguma coisa, fica tranquila. Amém? O certo é, creu, vai lá, corre e marca o batismo. Aqui marca o batismo para mim. Próximo batismo eu quero estar lá. Na nossa igreja, por exemplo, a pessoa creu. Creu, é ela com Deus. Ok. Deu o nome para o batismo? Tá aqui. Deu o nome para o batismo. Nós vamos marcar o batismo. Se você se sentir à vontade, pode tomar Santa Ceia. Você creu, o batismo está marcado, já pode sentar à mesa de Deus. Amém? Tem que batizar. Tá claro? Tem que batizar. Por quê? Porque Jesus está nos ensinando. Por quê? Explica mais. Não sei, meu irmão, mistério. Há um processo nessa cerimônia aqui, como há na Eucaristia, que não é meramente ali, né, tomar o suco, comer o pão e
e para mostrar para as outras pessoas. Não. Algo está acontecendo nisso. Né? Tomai e bebei, fazer isso em memória de mim. Tem que ser feito. Uma renovação acontece, uma reciclagem acontece, né? Portas espirituais estão sendo abertas, tem muitas coisas acontecendo. Amém? Mas a gente tem que ler a palavra como ela nos ensina. Ela diz: crê e será salvo. Crê e será salvo. Creu, foi salvo, batiza. Amém? Creu, foi salvo, batiza. Creu, foi salvo, batiza. É assim. Amém? Creu, foi salvo. Ah, mas não deu tempo de batizar, a pessoa morreu. Está salvo. É aquela pessoa que está na UTI. Creu. Às vezes ela não consegue nem falar. Aperta minha mão se você está crendo em Jesus nesse momento. Ela aperta. Não consigo nem falar. O coração dela falou. Está salvo. Ah, eu conheço um ente querido, meu avô morreu morreu e ele só aceitou Jesus no leito de morte. Ele não foi batizado e está salvo. Meu irmão, descansa o teu coração. Está salvo. Ah, mas ele é uma pessoa muito difícil, muito ruim. Está salvo. Calma o teu coração. Amém? O batismo tem o seu lugar, tem o seu papel. Mas não é condição para a salvação, não. É uma preparação para o teu ministério. Coloca isso no teu coração, tá? Ele é preparação para o teu ministério. Ele não é condição de salvação, não. Ele está ligado a uma outra chave do plano de Deus para a sua vida. Tá bom? Então assim a gente encerra. Hoje a gente ficou em uma página só. Próximos nós vamos mais rápido, em nome de Jesus. Estamos repetindo muitas coisas? Claro que sim, vamos repetindo e repetindo e repetindo, porque nós estamos sedimentando aqui, né, essa boa instrução, amém? Então a gente vai repetir algumas coisas assim para ficar a coisa bem cravada. Você está percebendo também que a gente fala uma coisa assim num nível básico, depois a gente vai inserindo novas camadas de conhecimento, né? E aquilo que a gente falou a gente repete, mas já repete com outros detalhes, né? Fica frio que no final você vai entender que tudo tem um propósito. Não é nem um propósito aqui do informante, não, tá? Não é o propósito meu, não. O propósito é do Espírito Santo para tua vida, tá bom? Continue aqui conosco no próximo vídeo. Por favor, curta. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tá bom? Se tiver alguém que você acha que precisa ouvir essa palavra, compartilhe em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração para te abençoar. Deus amado, Pai querido, em nome do nosso Salvador Jesus Cristo, eu te apresento essa pessoa, meu Deus, que acabou de assistir esse vídeo, que perseverou nesse vídeo até aqui, meu Deus. Que o Senhor libere uma bênção especial na vida dele, na vida dela, seja em que momento for. Eu não sei se esse vídeo está sendo assistido agora, no momento que está sendo publicado, ou, meu Deus, daqui a anos, talvez até daqui a décadas, não importa. Essa mensagem é para você, meu irmão. Deus te ama. Jesus Cristo que tem um plano para você. Venha a Ele, diga o sim que Jesus espera que você diga. E uma vez dito sim, persevere nesse sim. Não caia, não saia da palavra de Deus. Continue subindo essa escada maravilhosa que leva à glória eterna. Seja um cidadão do reino, cumpra o teu ministério, faça o bem, em nome de Jesus. Você tem um papel no plano de Deus. Tudo é para a honra dele, tudo é para a glória dele, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz, meu irmão, minha irmã, e até a próxima.